Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e agora então a gente vai dar continuidade a uma playlist aí relativa à simulação de sistemas, que é uma disciplina bem legal, bem bacana. Eu estou fazendo um complemento a todo o material que eu já tinha gravado ali para a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A proposta interessante, é uma quarta universidade pública do Estado de São Paulo e eles oferecem vários conteúdos, vários cursos, é tudo livre, gratuito. No YouTube tem material também das disciplinas, páginas, enfim, livres, acessíveis. Lembre-se aí de curtir, comentar, porque o YouTube limita muito o nosso alcance se isso não tiver uma reação do público. Então, se você quiser mais materiais, quiser saber um pouquinho mais sobre a Univesp ou qualquer outra coisa desse vídeo, comenta, curta, coloca aí nos comentários para a gente saber, inclusive para dar ideias aí de possíveis novos vídeos, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho aí que a gente já vem desenvolvendo, né, pessoal? Nessa aula em particular, a gente vai falar um pouquinho de coleta de dados, a gente já tinha falado antes, mas a gente vai tornar certos conceitos mais palpáveis, principalmente relacionando eles com a teoria das filas. Não só isso, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí de cadeia de Markov e teoria das filas, retomar, né, esse conceito, porque a gente vai trabalhando aqui de forma incremental, então a gente retoma alguns conceitos para poder auxiliar na conexão entre esses conceitos. E mais para frente eu vou dizer para vocês o que essa prática está atrelada a que tipo de método, mas por enquanto nessa aula ainda não. Eu vou falar também sobre taxa de chegada e taxa de atendimento, que são duas parâmetros aí, na verdade variáveis, que são utilizados dentro da teoria de filas. Dentro ainda da teoria de filas, a gente precisa ter o conceito de funções de distribuição de probabilidade exponencial e de Poisson, né, dos dados. É, eu não vou entrar aqui num estudo de caso mais específico sobre a média, mas mais para frente eu vou oferecer tanto uma aula quanto relativa à simulação, quanto uma teorização, mostrando que o uso da média ao invés de funções de distribuição de probabilidade é problemático, tá? Aqui a gente vai falar principalmente das métricas de avaliação, usando teoria de filas, usando equacionamento de teoria de filas, embora nessa aula a gente não vai entrar nesse equacionamento ainda, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica que foi feita em sala de aula. A gente fez um simulador de cantina na sala de aula, foi bem legal, foi bem bacana. Inclusive, os dados ali coletados vão ser, de certa forma, utilizados, mas observando uma série de conceitos importantes, inclusive relativo à proteção de dados, que é o que a gente vai destacar aqui. Eu não coloquei nos tópicos, mas a gente vai abordar essa questão da proteção dos dados, tá? Que seriam essas observações acerca da dinâmica de sala de aula, tá? Dinâmicas futuras eu já estou meio que fazendo agora também, enfim. Mas no final a gente põe algumas coisas interessantes, tá? Eu vou começar aqui, pessoal, para recordar essa parte da cadeia de Markov. Cadeia de Markov. Antes de falar de cadeia de Markov, eu precisava mostrar isso aqui para vocês. Aqui tem. Eu vou deixar depois essa apresentação, o link dessa apresentação, que tem todos os links, na descrição do vídeo, tá? E depois vocês podem acessar se vocês quiserem ler esse post aqui. O que fala esse post? Ele fala como é que ele trocou um software de 100 mil dólares, meio milhão de reais, certo? Por 10 linhas de código. Então tinha um software que ele era obrigado a licenciar, e ele trocou por 100, isso aqui valia 100, meio milhão de reais, tá? Aí você fala, pô, mas que loucura isso aqui. Ele conta a história, ele fala assim, pô, isso é uma brincadeira, não é. Por quê? Porque esse código, na verdade, precisava gerar números aleatórios e tinha que passar por certos testes, certo? E fazer um código que passa por certos testes foi uma tarefa que demorou algumas horas, entende? E tinha que ter uma certa performance também. Então não bastava fazer um código que ia demorar um tempo absurdo. Tem essa. Então, às vezes, o código resolve, mas a complexidade computacional atrelada a esse código não o torna adequado em certos contextos. É esse o ponto, tá? Então, depois, se vocês quiserem, comentem aí, põe no comentário dos vídeos se vocês querem que eu invista ou comente mais. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fez o primeiro projeto A Reina do Postador, a base desse projeto, deixa eu sair da frente aqui, ó.
A base desse projeto, de todo o código que foi original, melhorado e depois novo código, ele tinha o quê? Geração de números aleatórios. E mais do que isso, a gente tinha que, para saber, por exemplo, se um dado era justo, se o dado que a gente estava utilizando era justo ou não nessa ruína do apostador, a gente teria que utilizar gráficos ali, foi mencionado inclusive numa aula, que eu vou colocar um card em algum lugar aí daqui a pouquinho, não sei, enfim, vai aparecer algum card em algum lugar. Que enfim, se você não atendesse esses pré-requisitos, você não poderia considerar aquilo um bom gerador de números pseudo aleatório. Por que pseudo? Falso aleatório. Parece aleatório, mas na verdade é uma sequência que não se repete, que, enfim, tinha uns critérios lá para ser adequada àquele gerador de números pseudo-aleatório. Tá? Aqui, isso também é importante, esse conceito de variável aleatória, geração de números aleatórios. Só que aqui, no caso do projeto 2, do estado estacionário, eu tinha esse fenômeno de um variável aleatória, só que eu tinha o que a gente chama de transição em um passo, tá? Da cadeia de Markov. A cadeia de Markov tinha que atender certos requisitos, ou seja, ela tinha que ser ergódica, e aí tem algumas propriedades atreladas a essa cadeia de Markov, o que garante que eu consigo obter um estado estacionário. Basicamente, eu pegava a matriz de transição em um passo, ia multiplicando ela até que eu atingia um ponto, né, suficientemente grande que eu consegui as probabilidades de estado estacionário, que é representado aqui pela letra grega π. Tá? Eu podia fazer isso de maneira iterativa, né, multiplicando matriz P vezes P vezes P vezes P, ou eu podia resolver um sistema linear associado. Eu não vou repetir aqui, teve um vídeo que eu fiz só sobre isso, tá? Mas enfim, se você quiser, tem a playlist ali, eu vou botar o link para a playlist depois. Bom, aqui eram alguns gráficos, então a gente via que aquela probabilidade inicial de probabilidade de transição em um passo, ela acabava convergindo para um certo estado estacionário, o que indicava, mais ou menos em termos muito rápidos, falando assim em 10 segundos, né, era que você tinha no estado estacionário uma fração da população, ou a probabilidade de um certo indivíduo estar num certo estado, era equivalente a esses valores aqui. Por exemplo, probabilidade de um indivíduo estar no estado 1 era de 67% e de estar no estado 2, 33%. Ou a fração da população que estava num certo estado, né? Enfim, poderia ser essa. Essa é uma outra segunda possibilidade de interpretação. Ponto importante aqui é que eu poderia usar a teoria de redes, que eu já mencionei em vídeos anteriores, com cadeia de Markov e estado estacionário, e tentar prever, por exemplo, os efeitos de uma campanha de marketing nas redes sociais. Exemplos de aplicação. Não vou aprofundar, já falei isso mais detalhadamente em outros vídeos, estou só retomando algumas linhas de pensamento. E por que eu estou falando isso? Porque isso pode remeter a uma obra-prima feita por um escritor de ficção científica, se você não conhece, vale a pena conhecer, que é o escritor americano Isaac Asimov. Tá? Ele fez ali nos idos de 1950, ou seja, já faz algum tempo, né? 5 contos interrelacionados, tá? Que foi publicado inicialmente em 1951, tá? Eles, o que é isso aqui? Isso aqui era uma trilogia e depois, enfim, foi expandido, né? E aqui vocês podem ver que isso aqui são os 3 livros, Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Depois foi expandido aqui, Limites da Fundação, Fundação e Terra, Prelúdio à Fundação, ou seja, anterior a tudo isso, e Crônicas da Fundação. Tá? Ah, vamos resumir tudo isso aqui. Por onde começa essa história toda, né? E qual é o interesse nosso nisso tudo? É a história inicial, esses livros contam a história inicial da fundação, um instituto fundado pelo psicohistoriador Harry Seldon para preservar o melhor da civilização galáctica após o colapso do Império. Então vamos aprofundar um pouquinho a história. Isso aqui está na Wikipedia, tá, Pipon? Então eu vou tentar resumir um pouco aqui. A história toda vai girar em torno desse Harry Seldon, certo? E o que é o contexto aqui? Começa num planeta capital do Império Galáctico, então a humanidade se expandiu para a galáxia, só que esse império está em decadência. E esse Harry Seldon, usando matemática e psicologia e sociologia, enfim, ele desenvolve a psicohistória,
que equivale a todas as esse campo é capaz de, usando técnicas aí matemáticas, vamos falar assim, fazer previsão de eventos futuros. Mas ele não prevê eventos relacionados a indivíduos, sim a grandes massas. Olha só, esse é o ponto interessante, tá? Então o que acontece? Ele, fazendo cálculos lá, ele descobre que o Império vai cair, tá? E bola um plano, ok? E aí o que acontece? Ele divulga esse plano. Só que ao divulgar esse plano, ele irrita os membros aristocráticos do Comitê de Segurança Pública, certo? Então tinha um rei lá, mas o rei não reinava, e quem governava de fato eram os membros aristocráticos do Comitê de Segurança Pública, tá? Então, quando ele divulga que o império vai cair, ele fala, pô, ele vai cair, mas você está fazendo uma propaganda para ele cair. E aí fala assim, ó, você cometeu traição, e um outro matemático que ajudou ele, tinha acabado de chegar no planeta capital para se encontrar com ele, também é preso, tá? Aí o comitê questiona ele e tal, e aí ele vai explicando, porque, ó, eu fiz uma conta aqui, tarará, daqui a 500 anos a coisa vai pro brejo, e vai levar 30 mil anos para essa coisa passar, tá? E aí ele fala assim, ó, se vocês quiserem, tem uma alternativa aqui. Essa alternativa é eu fazer um compêndio de todo o conhecimento humano, a Enciclopédia Galáctica, que, apesar de não impedir a queda do Império, vai reduzir o tempo de trevas a 1 milênio, 1000 anos, em vez de 30 mil, 1000 anos. Aí o comitê não acredita muito naquilo, mas também resolve não tornar o Seldon um Marte e oferece um exílio em mundo remoto, Terminus, que é lá na periferia da galáxia, né? Muito bem. Aí e oferece uma galera lá para exilar também, põe lá todo mundo exilado, para desenvolver a tal da enciclopédia, tá? Então o Império fala assim: ah, deu certo, mandamos esse cara para longe, né? Mas isso era plano de Seldon. Lembre-se, ele fez um plano considerando ações futuras, ou seja, uma das ações era ele divulgar o plano e ser exilado em términos, tá? E além disso, uma coisa que ele não conta para ninguém é que tem uma segunda fundação, tá? E aí o livro vai se desenrolar. Eu não vou contar, não vou dar spoiler. Isso aqui é logo o início do livro, tá? Ou da trilogia, então não comprometeu nada da história. E é muito interessante esses desenvolvimentos aí que são colocados, tá? Aí você fala, pô, mas isso é tudo ficção, isso não acontece. Ah, eu vou contar uma historinha para vocês. A historinha da Cambridge Analytica. Aqui, isso aqui é uma reportagem. Não é ficção científica, mas parece, né? Enfim, 2018. Tudo começa com Christopher Weil, um jovem de 28 anos que aprendeu sozinho a programar e estudou direito na London School of Economics na Inglaterra. Embora ele estivesse interessado em pesquisar maneiras de prever as tendências de moda, ele acabou indo trabalhar na política. Empregado por partidos, ele tentava entender como eles poderiam atrair mais eleitores usando todo tipo de informações. Opa, isso é um ponto interessante, hein? Aí ele fala, nessa linha de pesquisa ele começou a se interessar pela possibilidade de prever tendências políticas. Opa, que estranho isso. Com base em traços de personalidade. Se uma pessoa fizesse um teste de personalidade no Facebook, por exemplo, um partido político seria capaz de decidir, com base nos resultados dela, se ela poderia se tornar uma eleitora do partido. Era uma ideia que, se comprovada, poderia valer muito para os partidos. Então, né? Aí foi então que o Weil foi abordado por essa pessoa aqui, o CEO de uma empresa. Aí tem o nome dessa empresa aqui, que pretendia fazer exatamente isso. A empresa era parte de um grupo, né? E aí tá aqui a entidade para a qual esse grupo fazia trabalhos, né? Agora tem uma área de atuação muito interessante que está colocada aqui, ó. Olha o nome disso aqui. Operações, isso mesmo, ó. Em inglês, uma abreviação, né? O que consiste isso aqui? A técnica de manipular a opinião, né? Usando informação. Uma mistura de. E aí tem as coisas aqui que são combinadas, tá? Tudo bem, pessoal? Eu não, vocês sabem ler, eu não tô falando porque, enfim, sei lá, use sua imaginação.
Muito bem, então agora veja o seguinte, pessoal. Tem aqui uma coisa muito interessante também sobre esse aqui, ó, escândalo de dados Facebook. Aí tem aqui o nome da empresa, né? Enfim. Então, só um detalhe que eu achei interessante, que aqui fala de 87 milhões e aqui fala 50 milhões. Eu achei engraçado isso, essa diferença de milhões substantiva, né? Enfim. Então, teve uma coleta de dados que se dizia para fins acadêmicos. Mas sabe-se que foi criado um algoritmo que cruza esses dados para criar um perfil psicológico para cada pessoa e depois as separa individualmente em grupos específicos. E aí, olha só que loucura isso. Esses dados podem conter mais de 9.000 pontos sobre a personalidade de cada indivíduo, que vão desde sua movimentação geográfica, diária, contatos periódicos, nível cultural, extratos bancários e até suas mais sutis preferências, desejos, medos e anseios. Certo? Isso aqui tá colocado aqui. Você pode ir lá nesse Wikipedia lá enfim, tá ali, tá? Tô botando todas as minhas referências aqui que eu usei. Certo? Em resposta a esse tipo de problema, tem um outro link aqui que eu acho bem interessante. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que tem como objetivo principal proteger os direitos fundamentais da liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Também tem como foco a criação de cenário de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção de dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil, de acordo com os parâmetros internacionais existentes. Tá? Eu não vou ficar lendo aqui, depois, se você quiser, tem o link ali, tem coisas interessantes, tá? É importante você conhecer a LGPD, inclusive organizações, empresas têm que respeitar o que está dado ali, tá? E essas são as normativas ou os princípios que norteiam a LGPD, tá? Então tem aqui, ó, vários princípios importantes e interessantes, tá, pessoal? Tudo bem? Enfim, uma referência interessante aí para vocês. Aí agora veja o seguinte, diante da LGPD, como é que eu poderia fazer estudos de simulação, né? Que eu preciso de uma coleta de dados, mas como é que eu respeito a LGPD e faço a coleta de dados, né? Principalmente nesse contexto que eu vou colocar aqui, que é introduzido pelo Adam Smith na Riqueza das Nações, tá? Ele fala sobre a importância da especialização na questão da produtividade. Então ele coloca que um ferreiro comum fazendo sozinho tudo faz 200 ou 300 pregos por dia de péssima qualidade. Agora um cara que é especializado em fazer pregos, ele consegue já ganhar mais, e aí ele vai especializando, especializando, vai mostrando dados, né, que ele coletou da operação de um ferreiro. Como é que a especialização torna isso mais eficiente? E nesse contexto, pessoal, tem aí um filme muito bacana, você pode pesquisar depois, ou se você quiser depois, põe nos comentários aí, eu posso passar o link. Tempos Modernos, né? Que é basicamente esse conceito lá que vem do Adam Smith, né? De super especialização para aumentar a produtividade de maneira exponencial, eu diria, tá? Claro que surgem problemas, né? Nem tudo são flores. O que acontece é que se você não coordena as operações, não adianta esse aqui ser super eficiente ou esse ser super eficiência, se aqui não tem uma super eficiência, né? É o que a gente diria que é uma atividade que vai travar as outras dali para frente, ok? Então, o que a gente poderia fazer? Assistindo o filme lá, Tempos Modernos, eu posso coletar os dados do nosso protagonista do filme e descobrir que muitas vezes, enfim, esse pedaço do trecho do filme é muito interessante, é engraçado, e você descobre que a ferramenta que ele está usando não é a mais adequada e às vezes até trava. Isso causa uma série de consequências e responsabilizar a pessoa pelo travamento sem estudar o devido processo ou em que condições aquilo está acontecendo é de uma falta de discernimento tremenda. Vamos colocar assim, tá? Mais interessante do que tudo, a gente observa um fenômeno chamado variabilidade no tempo de processo.
Então, a variabilidade é uma chave para que você tenha filas. Então, se eu usasse uma média ao invés de uma função de distribuição, eu poderia ter problemas porque eu estou reduzindo o fenômeno, que tem uma variabilidade, a algo que ele de fato não é, que é uma média determinística. Não é. E é interessante porque o pessoal acha que usando média, ah, não, eu fiz a média. Legal, e você continua pensando de maneira determinística. Por quê? Porque você acha que o tempo de efetuar aquela tarefa é sempre a média, e não é. Às vezes, a média não corresponde a nenhum dado do conjunto que gerou a média. Por exemplo, imagina que eu peguei a altura de várias pessoas de uma sala, fiz a média, essa média, de repente, não tem ninguém naquela sala com este valor de altura. Pode acontecer, tá bom? Muito bem. Então aqui, pessoal, eu dou algumas opções de melhoria. Você poderia colocar duas pessoas trabalhando, então caso travasse uma, a outra poderia continuar operando, né? Ou você poderia melhorar a ferramenta para evitar travamentos, né? Então, enfim, são sugestões que são colocadas estudando-se o processo, entendendo-se a variabilidade, os problemas, e no filme isso fica muito claro que nada disso é feito, e enfim, há uma série de problemas em torno disso, tá? Então, eu vou reforçar esse conceito, pessoal, de variáveis aleatórias. Eu tenho, inclusive, aí no nosso canal vários vídeos, eu tenho uma playlist, eu tenho um curso de estatística no qual eu exploro mais essas questões. Eu vou deixar indicado aí, tá? Um link aí para a playlist. Mas, de maneira geral, eu posso associar uma variável aleatória discreta, né? Com valores, por exemplo, o número de caras que acontecem após 3 lançamentos de uma moeda. Isso é uma variável aleatória, é um fenômeno aleatório que eu não controlo, e aí, portanto, eu não consigo determinar a priori o resultado, ok? Aqui, ó, número de carros vendidos no mês, número de clientes em uma cantina em uma hora, né? Isso aqui seriam as variáveis aleatórias discretas. Só deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor a definição. Aqui os experimentos, quando eu for coletar o dado, eu posso obter um resultado que é uma variável contínua, ou seja, tem casas decimais. Vamos colocar de maneira muito simplificada assim, tá? Então, enfim. Então, isso aqui é outra possibilidade que eu tenho, tá? De valores aleatórios, de variáveis com valores aleatórios. E dentro desse escopo, pessoal, eu vou reduzir o escopo daquelas variáveis que seguem uma determinada distribuição, tá? Então, certos fenômenos, eu vou ter uma variável aleatória e a probabilidade de acontecer aquele valor vai seguir uma certa distribuição. O que significa isso? Eu falo assim, poxa, quantas pessoas chegam em um mercado numa certa unidade de tempo? Então eu falo assim, qual é a probabilidade de chegar 10 pessoas? Eu ponho x igual a 10 e usando a função de distribuição de probabilidade, eu calculo a probabilidade, ou a fração de vezes que vai chegar aquele número de pessoas no mercado, ok? Isso pode ser também para acidentes em rodovia, falhas em uma rede e número de visitas a um site por minuto, certo? A Poisson, ela tem essa carinha bonitinha, parece não muito bonitinha, mas enfim. Esse parâmetro, isso aqui é o número de Euler, 2,71828. Aqui você tem o X, que é justamente o número de pessoas que podem chegar no mercado em uma determinada unidade de tempo, em uma hora ou em um dia, enfim. Aqui é um lambda, que é a média aritmética do número de ocorrências no intervalo, tá? Então você poderia pegar vários intervalos e obter o número de ocorrências e depois você tira uma média, você obtém o lambda, certo? E aí aqui tem a média, o próprio lambda, e aqui o desvio padrão é a raiz de lambda, tá? Muito bem. Então, pessoal, vejamos o seguinte. Eu tenho essa probabilidade. Será que não tem um exemplo numérico? Posso colocar aqui, ó. Então, uma empresa oferece exame gratuito de seus produtos por 7 dias. Foi observado que, em média, 2 de seus 10 produtos vendidos são devolvidos. Usando Poisson, é encontrar a probabilidade de que exatamente 6 produtos de 40
sejam devolvidos. Então, o que você faz? Primeiro, você tem a média em 10. 2 em 10 são devolvidos. Você vai fazer agora a média de devolução em 40. É lambda em 40. Você faz uma regrinha de 3. Né? Então, se aqui eu multipliquei por 4, né? De 10 foi para 40, então de 2 vai para 8. Multiplica por 4 também esse 2. É a regrinha de 3, tá? Se você quiser, põe no comentário aí. Ah, não entendi, como é que faz? Parará. A gente indica material. Bom, enfim. Então agora com lambda igual a 8, eu ponho agora o valor lambda igual a 8. Aqui é o número de Euler. Eu quero saber qual é a probabilidade que exatamente 6 produtos vão ser devolvidos. E vai dar esse valor aqui, ó. Então você substitui onde está o x aqui, né? Lambda elevado a x, é aqui dividido por x fatorial, vai dar 0,1221, tá? Eu poderia ter feito um gráfico, inclusive, dessa função de distribuição, pessoal, para a gente ver como é que se distribui a probabilidade. Né? Então aqui eu tenho o número de ocorrências e a probabilidade eu vejo a distribuição dessa probabilidade. Por isso que é uma função de distribuição, porque ele dá como a probabilidade está distribuída em função do valor dessa variável que essa variável pode assumir, tá? E aí tem um programinha aqui, né? Bem simples, que é feito. Eu uso aqui o scipy.stats import Poisson, tem a função de Poisson. Depois eu uso a PMF, o valor de x, que é uma lista de valores possíveis. O lambda é 8. E depois eu faço um gráfico, enfim, e imprimo também os valores, né, de probabilidade para cada valor que x pode assumir. Legal, né? Muito bem. Ok. Então, vocês vejam que, inclusive, 6, 7, 8 e 9 é o topo da nossa distribuição, mais ou menos aqui, né? De probabilidade, são os valores mais prováveis. E depois, valores menos prováveis, número de chegadas pequeno ou mais alto, tá? Você tem que tomar cuidado, pessoal, porque é o que acontece. Se a chegada tiver um viés de agendamento, né? Então, nem todo processo de chegada segue a Poisson, tá? O ponto importante é que se tiver alguma forma de agendamento, seja a chegada de pacientes em um consultório ou em um aeroporto, você já tem ali agendado um horário e as pessoas vão tentar chegar naquele horário, tá? E você não vai poder, nesse caso, aplicar a distribuição de Poisson. Cuidado com isso, tá? Outro conceito importante, que eu vou aprofundar um pouco mais, é que a variável aleatória contínua, ela é sempre, você nunca pega a probabilidade de um valor, você sempre pega de um intervalo, porque a probabilidade de ocorrer um valor específico é nula. Embora ocorrer um valor específico não seja impossível, embora improvável, o que é uma certa contradição. Enfim, se quiser a gente faz um vídeo discutindo isso. Mas sempre pega intervalos quando a variável aleatória é contínua. E aí você fala, qual é, por exemplo, a probabilidade de uma pessoa ter entre 1,60 e 1,70? Então você pode pegar, inclusive, dados de uma classe e falar quantas pessoas estão dentro dessa faixa. Pum, tantas, tantas, tantas. Aí você pega aqui a frequência, divide pelo total da frequência relativa e a gente pode, em muitas situações, aproximar a frequência relativa pela probabilidade. Lembre-se, é uma aproximação. Ok? E por que é uma aproximação? Pelo mesmo motivo que se você pegar um dado de 6 faces e jogar uma única vez, você tem uma aproximação péssima sobre a frequência de ocorrência das faces, daquele dado de 6 faces. Não é a melhor forma de fazer a aproximação, mas é uma possibilidade. É claro que se você tiver mais lançamentos, você vai cada vez ter uma ideia melhor sobre as probabilidades de ocorrência das faces daquele dado de 6 faces, enfim. Tá? E aí, aqui eu poderia ter uma distribuição normal, né? Alguns fenômenos naturais, como a distribuição de pesos, alturas de uma turma, ou ainda de leite, de sucrilhos, aí, cereal numa caixa, tempo de vida de uma lâmpada ou uma TV, enfim, vai por aí afora, tá? Aqui, pessoal, tem a formulinha da normal, certo? Isso aqui é a distribuição normal. Lembrando aí que eu tenho uma playlist sobre estatística, 197 vídeos, se você quiser, enfim, aí você pode aprofundar no tema.
do zero até o tópico mais avançado lá, pelo menos para um primeiro curso de estatística. Aqui seria a forma de eu calcular, mas essa integral aqui, que é para você calcular a faixa, né? Usando faixas ali de valores, você não aplica. Você teria que resolver numericamente. Na prática ou eu vou usar um comando em Python ou uma tabela. É assim que a gente resolve isso aqui. Ninguém fica calculando integral com métodos numéricos. Embora os comandos tenham essa possibilidade, não acho que eles usem métodos numéricos. Na verdade, eles devem ter valores pré-definidos e depois fazem uma interpolação entre os valores pré-definidos, tá? Enfim, aqui eu tenho como é que faz em Python. Então você não precisa se preocupar com integral, não precisa se preocupar com nada. Na verdade, aqui eu gerei RandN. Usei esse comandinho aqui para gerar uma distribuição normal. 100.000 valores. Olha como é que deu a distribuição em forma de sino, simétrica em relação ao zero. É normal padrão, né? Que a gente chama. Média 0 e desvio padrão 1. E se você observar, 3 desvios padrão acima do zero, ou seja, 0, 1, 2, 3, eu pego 99% da população. Claro que sempre sobra os eventos extremos. E aí, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre os eventos extremos, ponham nos comentários. A gente pode fazer um vídeo sobre livros aí interessantes de economia e tal, né? Aqui, pessoal, um aviso, né? Tem um programinha em Python que você pode falar assim, pô, professor, mas aqui você já sabia que era distribuição normal, não vale. Eu posso pegar fazer uma coleta de dados e eu posso ter uma incerteza em relação àquilo. Será que é de fato aquela distribuição? Isso é uma coisa válida. É uma dúvida válida. Que, digamos assim, você tem um jeito de resolver isso? Tem. Você poderia usar isso aqui, que é o Fitter, é uma biblioteca do Python, que serve justamente para testar para dados coletados, dados estatísticos, né, que você obteve, qual é a melhor função de distribuição que se ajusta àqueles dados. E ele põe várias opções, tá? Ele testa várias opções. É bem legal, ele dá os parâmetros, ele põe um monte de coisa interessante. Esses testes em particular eu não vou aprofundar. Não enfim, mas eu posso dar alguma referência depois se acharem interessante aí põe nos comentários, tá? Uma alternativa, pessoal, a fazer esse tipo de coisa, muitas vezes a coleta de dados é um processo extremamente caro. Caro no sentido de que você tem que se organizar, tem que coletar, tem que armazenar. Não é tão simples assim. Isso demanda um esforço, um planejamento, recursos, enfim. E aí, eventualmente, você pode usar o conhecimento empírico das pessoas naqueles processos. De que maneira? Você pode pegar, por exemplo, o intervalo entre as chegadas de pessoas, né? Vai coletando aqueles dados, e aquilo, de repente, está numa cabeça de um gestor, de uma pessoa que opera todo dia com aquela situação. E aí você pode substituir essa variabilidade por funções de distribuição por uma triangular que seria o quê? Valor mínimo, valor máximo e o valor mais frequente, ou a moda. Não é a média, é a moda, o valor mais frequente. Isso capta, em muitas situações em que você tem restrições em relação à coleta de dados, por vários motivos, consegue captar a variabilidade do processo, muito melhor do que usar a média, não tão bom quanto fazer aquela super coleta de dados com ajuste de curvas e etc., que pode se tornar extremamente caro e demorado, tá? Enfim. Só para exemplificar aqui, pessoal, eu tenho um exemplo que eu vou passar muito rapidamente, que seria o equivalente ao nosso simulador de cantina, que você poderia ter registrado diferentes instantes de chegada, tá? Num elevador, num prédio, e você poderia ir registrando, enfim, o histórico de uso desse elevador. Vamos colocar assim, eu não vou entrar super detalhe nesse exemplo, tá? O importante é que você tenha a todo instante pessoas chegando e pedindo para usar esse elevador. E você vai registrando a operação do elevador, a chegada das pessoas, enfim, para saber se vai dar muita fila, se vai ser adequado, se não vai ser adequado, é um ou dois ou três elevadores, enfim, tá? É claro que esse exemplo ele substitui ou tenta substituir o que a gente fez em sala de aula, que é o simulador de cantina. Eu levei um chocolate lá pro pessoal, falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, agora vocês vão organizar uma cantina aí, vocês vão distribuir o chocolate para vocês mesmos. Porém, a condição é que vocês
façam isso de maneira adequada, estruturada, e a gente possa utilizar depois esses dados, eu vou compartilhar aqui em vídeo e tudo, usando aí o critério da LGPD de, enfim, preservar a identidade de todo mundo, tá? E aí um conceito importante, que eu não abordei em sala de aula, mas será abordado mais para frente, de novo, é o conceito de mapeamento de processos, certo? Que você pode atrelar a esse tipo de simulação que a gente estuda nessa disciplina, que é a simulação a eventos discretos, de eventos discretos, enfim, CED, a abreviação. Então aí eu tenho vários casos que eu vou depois abordar. Tem esse do elevador, tá? Isso aqui seria uma primeira abordagem, você identificar as etapas de operações que acontecem ali para o elevador, né? Tem a chegada da pessoa, chamar o elevador, esperar, abrir a porta, escolher o andar, fecha a porta, o elevador se movimenta e depois a pessoa sai, tá? E todo esse processo aqui, você poderia fazer algum diagrama. Aqui foi feito um diagrama para tentar ilustrar tudo isso acontecendo de maneira animada, enfim. Mas a gente não vai ficar animando isso aqui, tá? O interessante é que na simulação de eventos discretos a gente constrói uma linha de tempo de quando os eventos aconteceram. Ó, então quando que aconteceu a chegada da pessoa lá e ela ficou esperando o elevador? Ah, chegou no instante de tempo zero. Depois ela apertou o botão e ficou esperando, porque o elevador não estava no andar dela, ela teve que se mexer até o andar. E aí, no instante 4, ela apertou, o elevador ficou andando, né? Enfim. E aí, depois, no instante 6, é que ela conseguiu de fato entrar no elevador, até porque tem que abrir porta, enfim, aí depois embarca e tal. E seleciona para onde ela vai. E depois ela chegou em 1 segundo, pô, esse elevador é rápido, hein? Mas enfim, chegou lá no destino dela, foi embora e depois tem outra chamada e tudo, tá? O que eu queria tentar ilustrar de alguma forma, pessoal, é que sempre a gente tem dois elementos, dois componentes importantes num processo para usar a teoria de filas, que é a chegada. Então imagina uma linha de montagem está chegando peças, essa chegada pode ter uma fila, e depois você tem o serviço propriamente dito, tá? Essa chegada, lambda, está atrelada àquele parâmetro lambda da distribuição de Poisson, que é a média, o número de chegadas em uma unidade de tempo, pode ser por minuto, por hora, enfim, tá? Uma parte interessante é que eu consigo atrelar esse número de chegadas com o, o intervalo entre as chegadas segue uma função de distribuição exponencial. Então, se você pegar o tempo entre essas chegadas aqui, se isso aqui, se esse número seguir o número de chegadas seguir uma Poisson, o intervalo entre essas chegadas vai seguir uma exponencial, sendo que a média dessa exponencial, ou a esperança da exponencial, é 1 sobre lambda, que é a média da Poisson lá. Média do número de ocorrências ou número de peças que chegam no intervalo de tempo, tá? Isso para a teoria de filas. Para a gente poder aplicar a teoria de filas, tá? Essa referência é muito boa, muito interessante. É uma referência do Jerry Banks, é um nome de peso na área de simulação de eventos discretos, tá? Enfim. E ali, uma justificativa interessante para uso da teoria de filas, pessoal, é que, por exemplo, se eu estivesse simulando toda uma linha de montagem, isso pode ser muito caro, tá? Então tem inclusive esse artigo desse congresso reconhecidamente importante, no qual ele fala da fábrica digital, tá? Uso de simulação, e vocês vão ver lá que o tempo computacional necessário para simular tudo é muito caro, certo? Então, eventualmente, você pode criar uma coisa mais simples para ter uma primeira estimativa. Em muitas situações, isso é adequado, tá? Pode ser adequado. E o ponto importante é que, ao a gente ter essa situação de chegada, espera, com fila e atendimento, você vai ter métricas de avaliação de desempenho do sistema. Normalmente, essas métricas se dividem em tempo e número médio de clientes, tá? E aqui você vai ter sistema, quando é que você olha para tudo, né? Fila e atendimento.
Então, o sistema ele engloba serviço e fila, tá? Identifica fila com o índice Q de query, que é fila em inglês, e S de service, ou serviço, em inglês, tá? E aí, só para ilustrar isso, então, L e W identificam o sistema, as demais métricas têm os índices apropriados para cada parte do sistema da fila ou serviço. E, obviamente, a gente tem também a probabilidade que existam J clientes na fração ou no sistema ou na fração de tempo. Qual é a fração de tempo na qual existem J clientes no sistema? Esse é o π de J. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o π de zero, eu estou calculando a probabilidade que existam, ou a fração de tempo que o sistema vai ter, 0 clientes. Tá? Isso também é uma métrica bem interessante, a gente vai explorar. Aqui tem alguns equacionamentos que eu não tinha dado em sala de aula, eu vou passar para eles mais para frente. Certo? Esse tipo de equacionamento é na situação que eu tenho uma fila assim, com apenas um local de atendimento. Tá? Mas mais para frente a gente vai fazer algumas tarefas e vai ter algumas outras questões adicionais com modelos mais avançados ali, tá? E aí, um ponto que a gente vai explorar na próxima aula, pessoal, vai ser essa questão de como é que a gente coletou dados dessa dinâmica que teve em sala de aula, né? Como é que a gente poderia usar para montar, estatisticamente verificar se é adequado o uso de teoria de filas, e depois a gente vai usar isso para colocar no nosso simulador, tá? Aqui tem os quadros. Aqui no quadro, na verdade, eu associei a cadeia de Markov atrelada à teoria de filas, tá? Não é exatamente uma cadeia de Markov. A transição entre os estados é através dessa taxa lambda ou a taxa mi, né? Então, o lambda é a chegada, vai aumentando aqui, vai incrementando, né? O número de pessoas do sistema, e o mi é o decréscimo, é a taxa de decréscimo de pessoas. Certo? Aí eu falei essas coisas todas do uso de exponencial, taxa de chegada, taxa de atendimento. Isso aqui foi depois, é claro, que eu fiz todas aquelas, enfim, todas aquelas links que eu botei antes para vocês de LGPD e tudo mais, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei algumas anotações muito interessantes que os alunos fizeram sobre a dinâmica do simulador de cantina. Foi bem legal, foi bem bacana. Enfim, então com isso a gente conseguiu concluir. A gente vai usar todos esses dados coletados depois para montar, inclusive, o nosso simulador e a gente vê uma série de questões de estudos estatísticos em cima dos dados que vão ser colocadas mais para frente. É isso. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil, você tenha tido insights. A gente vai explorar mais para frente essa questão da simulação de eventos discretos, mapeamento de processos. Não se preocupe, eu dei uma palhinha ali, só um preview, para mostrar o que vai aparecer mais para frente e para mostrar como é que esses assuntos estão relacionados. Mas o ponto mais importante aqui era justamente mostrar as questões associadas à teoria de filas. É isso. Obrigado então, pessoal. Espero vocês numa próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!